Boa noite novamente a todos. Boa noite, Beatriz, Gabriel, Guilherme, Laurence, Marisa, Paulo Henrique e aos que vão adentrar um ambiente telepresencial nos próximos minutos, né? Deixa eu acertar o vídeo aqui e nós já vamos iniciar, né? A nossa aula. O pessoal falou aí, troca de computador, eu troquei 2 vezes aqui, né? Boa noite, mas tá tudo certo, deu certo. Pronto. Saí, entrei, deu certo. Pessoal, mais uma vez, né? Boa noite a todos, né? Que estão presentes e vamos iniciar por conta de que, né? Hoje, né? Foi daquele jeito, quase que não deu, mas deu, né? Quase que não saiu, mas saiu. Nós temos muitos pontos a tratar, né? No tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje: exceção de impedimento ou suspeição. A exceção de impedimento ou suspeição, né? Regra geral, né, tem tudo a ver com o juiz, mas nem sempre é o juiz impedido ou suspeito, né? Mas é ele que vai, é o advogado que vai, né, acusar o impedimento, né, numa simples petição, né, querendo o impedimento, né? E o juiz pode se dar como suspeito e falar, realmente, né, sou impedido ou sou suspeito. E aí sai do processo e tem que nomear um substituto ou mandar para outra vara. É assim que funciona, né? Mas vamos falar das diferenças de impedimento e suspeição e de vários, eu nem numerei, 6, 7, 8, né? 9, 10. Eu falei 10 ontem, são 10 mesmo, né? 10 casos de impedimento e suspeição, né? Via exceção. Pessoal, recapitulando a aula de ontem, né? Parece que eu sou repetitivo, eu sou, né? Eu repito bastante, né? A matéria, mas é que a importância de fixar o conceito é tão grande que se eu não repetir, né? É como na Netflix lá, né? Vocês já viram como é que é? Quando você fica muito tempo sem assistir a série, aí dá uma reprise de tudo, um resuminho, né? Resuminho da aula de ontem, né? Uma das coisas que foi falado, né? Que antes de discutir o mérito, né, preliminares de mérito, antes de discutir o mérito, e diretamente no mérito, dentro do mérito, mas também antes de atacar o mérito, via exceção, o nome da peça é exceção, ou dentro da contestação, exceção, ou a qualquer momento, qualquer grau de jurisdição, falamos ontem, exceção. Então o nome da peça é exceção. Ainda brinquei, né? Falei, perguntem. Exceção se escreve E-X-C-E, C cedilha, A-T-O. Exceção é o nome da peça, é o nome do procedimento, o nome do procedimento dentro do processo. O proceder dentro do processo chama-se exceção. A aula de hoje, exceção de impedimento ou suspeição, né? Lembrando que impedimento, né? Falando de impedimento e suspeição, impedimento é um vício de natureza objetiva. O que é vício? Defeito. Risquei aqui, defeito. Vício é defeito de natureza objetiva. Então, quando eu tenho a natureza objetiva, eu tenho impedimento. Quando é subjetiva, eu tenho uma suspeição. Na suspeição, eu nem sempre tenho certeza. Há indícios de que há uma suspeição do juiz, né? No impedimento, não, eu tenho certeza. O juiz casado com a advogada que advoga na vara dele, né? Que agora estão dizendo que pode, mas não pode, né? Vamos ao correto, porque isso vai mudar, pessoal. Não vai durar muito, não, isso aí. Não adianta. Né? É fácil compreender essa questão, é fácil entender essa questão, né? Quando o advogado da parte for seu cônjuge, né? Juiz, o que vai acontecer? Vai acontecer que não tem como julgar a causa do cônjuge, não tem, absolutamente, né? Isso é imoral, isso aí, né? Como assim moral? Com a sociedade. Como assim moral? Com o outro lado, com a outra parte, pessoal, não tem condições de julgar uma causa nesse aspecto, nesse nível, né, de intimidade, né, a esposa. Tranquilo? Vamos lá. Então, exceção de impedimento ou suspeição, 10 causas, vamos citar agora, né? E começando aqui, ó, os motivos de impedimento e suspeição, né, eles estão previstos, pessoal, na lei, né? No Código de Processo Civil tem lá os artigos que prevêem esse Código de Processo Civil, tem a previsão, e no Código de Processo Penal também tem uma previsão. Né? Além dos princípios da imparcialidade, além o principal princípio que ataca essa questão aqui, que gera 10 itens, é o da imparcialidade,
O juiz tem que ser imparcial. Um juiz parcial é um juiz injusto, né? O juiz de garantia, ele não julga processo, ele dá a validade judicial, como um promotor, como um delegado, que na verdade não precisa disso, né? Estão querendo agora, né, fazer, né? Mas da primeira vez foi barrado porque isso gera um ônus muito grande, né, para o Estado, né, ter juiz de garantias. Vamos lá, né? Bom, então, lembrando que impedimento é vício de natureza objetiva, gerador de presunção absoluta. Vício é natureza objetiva, o defeito é objetivo, né? Eu vejo ele de forma clara e ele gera presunção absoluta de parcialidade, né? Então, qual é o defeito? O defeito é ser juiz e advogar e dar sentenças, proferir sentenças, despachos, né, decisões no caso em que minha esposa atua. É um vício, é um defeito. Qual é a natureza objetiva aí? Certidão de casamento. O casamento, né, gerador de presunção absoluta de parcialidade. É absoluto a certeza que eu tenho em relação a essa questão da parcialidade. E é anulável, causa nulidade, né? Se anula o processo, causa nulidade insanável. Caso do Lula, né? Nulidade insanável. Por quê? Porque a acusação era amigo íntimo, era e ainda é até hoje, né? Eles nem disfarçam na amizade, né? Tá tudo certo, só não podia ter feito o que fez, né? Então, nulidade insanável. Motivadora de ação rescisória. Motivadora de ação rescisória. Como assim, professor, ação rescisória? Eu não entendi nada. Você falou que a peça se chama exceção. Sim, a peça se chama exceção. Exceção de impedimento ou suspeição, que eu posso alegar a qualquer momento. Tribunal de primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau. Onde eu detectar, onde eu perceber o problema, eu entro com a peça de exceção. Se o tribunal não aceitar, o local, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, não aceitarem, se um desses três locais não aceitarem a exceção de impedimento ou suspeição, aí eu entro com ação rescisória, né, para fazer valer a questão do impedimento de suspeição. Essa rescisória vai rescindir a sentença, vai anular tudo e vai voltar a estaca zero. É isso. Tranquilo? Ou do grau de jurisdição que for detectado o impedimento ou a suspeição. De repente, o impedimento de suspeição estava só lá no terceiro grau. No primeiro não teve, no segundo não teve, só o terceiro teve. Só no STJ teve impedimento de suspeição. Só o desembargador lá do STJ era suspeito. Aí o que acontece? Então, só lá eu apresento a exceção, aí se ele reconhecer, está resolvido. Se ele não reconhece, a ação rescisória do último grau, em cima do último grau. É lá que rescinde para poder julgar de novo lá mesmo, né? Se for no segundo, aí tem 2 graus, se for no primeiro, tem 3 graus. Tranquilo, pessoal, essa questão? Então, vamos ao primeiro caso, não é? Mas antes de falar o primeiro caso, tema da aula de hoje, exceção de impedimento ou suspeição, né? E aí vem aquela questão: ao juiz é defeso, lembrando que a palavra defeso significa proibido, ao juiz é defeso exercer suas funções no processo, 2 pontos, letra A, processo de que for parte, letra A, processo de que for parte, ou número 1, né? Então, ao juiz é proibido exercer suas funções no processo em que for parte. Ora, pessoal, isso é claro, simples, né? Objetivo. Se o juiz é autor ou se o juiz é réu, ele não pode julgar a causa, né? Apesar de que, né, hoje no nosso país está um negócio bagunçado, né? Teve um caso aí, né? Não vou citar não, porque eu não quero ir preso, né? Mas teve um caso aí, né? Vocês entendem, pessoal, né? Parece que o juiz era autor do fato, né? E teve um outro caso que o juiz era vítima do fato, caso famoso, né? Vítima. Então ele não pode participar. Mas nesse caso aqui a vítima não é, né? Vamos falar de autor e réu aqui, né? Ou requerente e requerido. Então o juiz ele sofre um acidente de veículo, não é? Ele sofre acidente de veículo. Sofre acidente não, ele bate em um veículo. Aí a parte entra na justiça contra o juiz, né? Pessoa comum, bateu o carro, né? E o juiz é o culpado.
Aí a pessoa entra na justiça contra o juiz, não sabe nem quem é juiz, né? Que é um juiz, mas entra. Quando ele entra, o que acontece? Caiu por coincidência na vara desse juiz, que é o causador do dano. Vocês estão compreendendo, por exemplo? Então, esse juiz que vai julgar, ora, ele vai dar contra a parte e vai dar a favor dele. Entende isso? Então, por isso, a exceção de impedimento. Aí o cara chega na audiência e fala: você, o juiz, e eu contra você? E aí? Entende, pessoal? Então, ao juiz é defeso, proibido exercer suas funções no processo de que for parte. Eu falei aqui de autor, mas autor ou réu, tanto faz o lado que o juiz está, ele não vai conseguir fazer essa movimentação por conta da parcialidade. Ele será parcial na sua decisão, óbvio, né? E o juiz parcial é um juiz injusto, nós já falamos disso aqui, né? Exaustivamente, em vários outros contextos, em vários outros temas, até mesmo comentando as questões de mídia atual, né? Que acontecem aí no dia a dia, tá? Falar mal dos ministros lá, pessoal, não é muito bom não, né? Até mesmo porque eles representam, né, uma parcela pequena do judiciário. O judiciário não é o STF, né? O judiciário é muito complexo, muito amplo, né? Por todo o nosso país, primeiro, segundo, terceiro grau, né? Em esferas estaduais, né? Eu tenho aí Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, né? Tribunal de Justiça, primeira instância, segunda instância e terceira instância, STJ. Primeira instância, segunda instância e terceira instância, STF, né? Então tem uma linha federal e estadual. Federal, nós já falamos, né? Causas contra a União, senador, deputado, presidente, federal, né? Estadual somos nós aí, até o STJ. Então, pessoal, número 1 é defeso ao juiz exercer suas funções no processo de que for parte. Número 2 é defeso exercer suas funções, né? O juiz, em que, número 2, em que interveio como como mandatário da parte. Como mandatário da parte. O juiz interveio como mandatário da parte. O que é o mandatário? Que tem um mandato. Esse juiz, antes de ser juiz na causa, né, ele foi procurador da parte, né? Por exemplo, a pessoa procurou esse juiz pela amizade que eles tinham e falou assim: preciso de uma causa de INSS. Aí o juiz assinou a procuração para mim. Assinou a procuração, aí o juiz vai, entra com o requerimento do INSS e resolve a questão para a pessoa, como se fosse um advogado, mandatário. Não pode depois advogar, porque criou um laço aí, criou uma relação aí. Tranquilo? Maravilha. Então, olha só, tranquilo, Paulo Henrique, Beatriz, maravilha, né? Então, olha só, nessa segunda questão aqui, no segundo ponto, em que o juiz é defeso, né, é proibido, né? Então, se ele teve procuração algum dia dessa pessoa, ele é proibido, né? Bom, vírgula, tendo-lhe proferido sentença ou decisão. Não, desculpa, mudei aqui. Esquece a questão. Então, número 2, interveio como mandatário da parte, teve uma procuração, né? Outra questão, oficiou como perito, né? Pessoal, às vezes antes dele ser juiz, ele foi advogado. Antes dele ser juiz, ele foi um perito dentro de um processo. Era um técnico, um perito da justiça trabalhista, né? Antes dele ser juiz, pode ser que ele funcionou como Ministério Público. Ele era promotor de justiça, mudou de cargo, passou no outro concurso, mudou. Então ele era promotor de justiça e agora ele é juiz, né? Isso se tratando da mesma causa, isso se tratando da mesma pessoa, né? E como Ministério Público prestou depoimento como testemunha, né? E agora ele vai julgar a mesma pessoa. É óbvio que ele tem interesse, né, no resultado, para validar aquilo que ele falou antes, né? Então esse é o caso. Então visa, esse segundo caso que nós estamos falando, que é defesa ao juiz, né? O impedimento dessa questão visa o pré-julgamento do juiz da causa, em virtude do contato anterior com a pessoa. Vocês compreendem essa questão? Eu vou dar um outro exemplo, né, que não está aqui nessa regra número 2, mas ela deveria estar aqui, que é o delegado de polícia. Ele atuou como delegado de polícia e prendeu a pessoa. Prendeu no flagrante, ou fez uma investigação em cima da pessoa, investigou a vida da pessoa,
né? Tinha um inquérito policial penal, tinha um relatório do delegado, encaminhou para o Ministério Público para que o Ministério Público oferecesse uma denúncia criminal. Então esse delegado já tem um relatório que indica que ele, delegado, relatou pelo crime que aquela pessoa cometeu. Anos passados, né? Passado um tempo, né? Esse delegado presta concurso para juiz, agora vira juiz. E aí o que acontece? Juiz criminal, ainda por cima. Aí o que acontece? Cai na vara desse delegado, ex-delegado agora juiz, o ex-indiciado dele. Por que isso? Porque agora ele é juiz, né? E aí, pessoal, pode? Não, óbvio que não. O réu fala assim, mas eu conheço o juiz. Esse juiz não era, será que não era o delegado? Aí fala para o advogado, olha, esse juiz aí, ele foi delegado lá atrás, há 3, 4, 5 anos atrás, e ele me ferrou no inquérito lá, tem aspas, né? Não pode falar que eu cometi o crime e a culpa é do delegado. Não, cometi o crime, a culpa é de quem cometeu o crime. Mas, vocês entendem que existe uma tendência normal, natural, daquele ex-delegado que virou juiz, uma tendência natural dele confirmar aquilo que ele já sabe. Aí o juiz fala assim, eu conheci réu aqui de algum lugar, eu acho que eu já fritei ele na delegacia uma vez, vou fritar de novo, vou ferrar ele. Essa é a questão da exceção de impedimento ou suspeição. É isso que não pode. Tranquilo, pessoal? Então, número 1, é defeso ao juiz exercer suas funções. Ao juiz é defeso, proibido exercer suas funções no processo. Número 1, de que for parte, já explicamos. Número 2, em que interveio como mandatário, oficiou como perito, funcionou como Ministério Público ou delegado de polícia, né? E visa proteger, né? Visa um pré-julgamento desse juiz, desse delegado, desse perito, desse promotor, agora que mudou de função, né? Então visa esse pré-julgamento, porque o juiz vai olhar e vai falar, eita, quando eu era promotor, né? Agora eu sou juiz, agora eu vou condenar ele. Então não pode. Número 2, essas pessoas. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não, né? Tranquilo. Boa noite, Mário. Tranquilo, né? Então olha só. Número 3. Vou repetir essa frase 10 vezes, né? Ou mais. Ao juiz é defeso, proibido, exercer suas funções no processo. Número 3. No processo em que conheceu em primeiro grau de jurisdição. Vou explicar. Tendo-lhe proferido sentença ou decisão. Ponto. Anotaram? Vou repetir. É defesa ao juiz, né, que conheceu o processo em primeiro grau. Olha só, em primeiro grau ele era juiz. Lá na comarca pequenininha, lá no município tal, ele era o juiz lá em primeiro grau, não é? Ele conheceu o processo, ele atuou como juiz, ele deu sentença no processo, ponto, deu sentença. Só que aí o processo andou e ele mudou de primeiro grau para terceiro grau, ele foi para o STJ, né? Ou foi para o segundo grau, passou a atuar numa das turmas como desembargador em segundo grau, mas ele atuou no processo em primeiro grau. Agora o processo chega na mão dele de novo, para ele decidir o recurso dele contra ele mesmo. Ele vai decidir contra? Não. Essa é a questão número 3. Compreenderam, pessoal? Então, quem conheceu em primeiro grau de jurisdição, como juiz, não pode em segundo ou em terceiro grau, né, julgar novamente o seu próprio recurso. É óbvio que vai querer manter a decisão. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando e saindo aí, já sabe, né, como é que funciona o negócio, né? Depois não pode reclamar, que eu sou menos 2, né? Não pode reclamar. Tranquilo? Se voltar ainda a gente considera, mas se não voltar, né? Não preciso nem dos dias anteriores. Então é isso aí, o número 3, né? O juiz que conheceu o processo em primeiro grau, tendo proferido sentença ou decisão, né, em primeiro grau, né, ele não pode ser o julgador do recurso de segundo grau ou de terceiro. Isso vale também, pessoal, para o juiz de segundo grau. Né? Ele está em segundo grau, ele julga da sentença. Aí ele muda para terceiro grau, ele muda para STJ, né? Ou ele muda de segundo grau, ele muda para STF. Agora ele vai conhecer do recurso dele e dar a favor dele de novo? Não pode. Tranquilo? Eu acho tranquilo, assim, para mim é muito claro essas questões, né? Mas eu fico preocupado com vocês aí, né? Sobre a compreensão desse tema, né?
que envolve muitos conceitos, né? A gente fala de forma, por exemplo, o leigo, né? Que não, né? O leigo que não tem outros conceitos de grau, de jurisdição, né? Sentença, decisão, né? Graus recursais, esses 3 graus recursais, o leigo ele não compreende esse tema, né? Por isso até que o canal tem baixa visualização, né? Quando eu gravo a aula aqui, eu presencial ao vivo e mando lá, né, no YouTube, lá tem baixa visualização, porque não é para leigo o conteúdo, né? O leigo o conteúdo realmente é para vocês que compreendem o conteúdo, mas eu fico preocupado mesmo assim com essa questão, tranquilo? Então, número 3 é isso, né? O juiz julgou no primeiro grau, ele não pode julgar o recurso dele mesmo, contra ele, né? Ele julgou e deu a sentença, só que ele mudou, virou juiz de segundo grau. Aí chegou lá, caiu na mão dele, né? O réu recorrendo contra ele. Aí ele falou, opa, vou confirmar de novo, né? Óbvio, ele vai dar contra ele, não, ele vai dar a favor dele. Então não pode, exceção de impedimento aí nessa questão, né? Está impedido, né? Não é futebol, mas está impedido. Número 4. Agora vem a polêmica. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Né? Boa noite. Sexta-feira, só 10 horas da noite. Sextou aqui só das 22, né? Não é nada, acaba antes, mas vamos que vamos, né? Pessoal, exceção de impedimento, né? Ou exceção ou suspeição é o tema da aula de hoje. E ao juiz é defeso, proibido, exercer suas funções no processo. Número 4, agora, quando o advogado da parte for seu cônjuge. Ah, professor, mas isso aí não é mera teoria, doutrina? Porque acabaram de falar que pode, né? Não, não é mera doutrina, mera teoria. Isso é aquilo que nós já falamos em outras aulas várias vezes. O que nós falamos em outras aulas? Que a hermenêutica, a interpretação da norma, não pode modificar a norma, né? Quem modifica a norma, quem derroga ou adroga, né, a norma é o legislativo, é quem faz as leis, né? Senado e deputados federais, né? Nessa ordem aí de leis federais, né? São eles que fazem a modificação, né? Revogando parcialmente, né? Que no caso é a derrogação parcial da lei, né? Muda trechos da lei, ou a abrogação, que é a mudança total da norma. Ponto, né? Agora, uma interpretação que muda a norma, como estão fazendo aí, isso aí, pessoal, não existe, né? Não pode. Existe, mas não pode, né? Gera uma série de equívocos, uma série de problemas, inclusive o problema constitucional, né? A inconstitucionalidade, quando bate de encontro com o que a Constituição diz, ou a ilegalidade, quando vai de encontro com a própria norma, né? É essa a questão. Então, quando o advogado da parte for seu cônjuge, o juiz é impedido, é um impedimento objetivo para dar sentença, dar decisões do processo, onde a esposa, onde a juíza, o marido é o advogado, não pode, né? O juiz, a esposa é advogada, mesma coisa. Ou os filhos, né? Tem amor maior do que o amor incondicional do pai e da mãe? Mais ainda da mãe do que do pai? Tem amor maior do que o amor de mãe? Amor incondicional. Maior do que isso, só as religiões falam desse tipo de amor, né? Aí o advogado vem é filho da juíza, a filha da juíza, a juíza, o filho da juíza, a juíza, o filho preferido da juíza, advogando, né? E aí, pessoal? Então, é impedimento, né, via exceção. Exceção de impedimento absoluto, não tem conversa. Essa questão que estão falando aí que pode, né? O Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal falando que pode, né? Dá uma interpretação dizendo que pode, né? Modificando a lei. A hermenêutica não serve dessa maneira, não funciona assim, né? A hermenêutica, ela dá uma interpretação ampliando a norma ou restringindo a norma, mas dentro da razão da lei, da ratio legis. A razão da lei, ela vem do legislador. O legislador, ele queria dizer mais e disse menos, ou ele queria dizer menos e disse mais, mas não muda o significado da norma, né? Não muda o significado da norma. A mudança do significado da norma, né? Modificando totalmente o entendimento, né? Olha só, quando o advogado da parte for seu cônjuge, quando o advogado da parte for seu cônjuge, esse advogado da parte, esse advogado é um dos filhos da juíza e o preferido ainda por cima dela, né?
O pai fala que não, mas sempre tem um preferido. A mãe fala que não, mas tem um preferido. Aí a mãe, que tem um amor incondicional por esse filho, que ainda é o preferido, o orgulho dela como advogado, aí cai lá na vara dela, o filho dela preferido. E ela tem um amor incondicional por esse filho que é preferido. E aí, pessoal, é ou não é exceção de impedimento? Embora o tribunal está falando que não agora, né? Que está errado esse posicionamento. Isso aí vai ser mudado em pouco tempo. Isso não vai ficar, isso não vai perdurar. Alguém vai se movimentar contrário a isso já já. Tranquilo, pessoal? Boa noite, né? Tranquilo, né? Então, esta é a quarta exceção de impedimento ou suspeição. Então, vou repetir. Quando o advogado da parte for seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até segundo grau. Tranquilo? Vocês compreendem essa questão? Qualquer dessas pessoas são impedidas de forma objetiva de serem advogados, né, dentro do tribunal onde o juiz atua e tem essa relação consanguínea, né? Eu dou os exemplos mais fortes, né? O filho preferido da juíza, né? O filho que virou advogado, preferido da juíza. O pessoal que é advogado, né, às vezes fala assim, que juiz não gosta de advogado, que o juiz não respeita o advogado. Existem esses comentários, mas isso não é verdade. Né? Até mesmo porque muitas vezes, na maioria das vezes, tem um juiz na família, né? Juiz ou juíza. Estou falando de juiz, mas a maioria, inclusive, é juíza, né? Tem uma juíza na família e aí os filhos tudo vão advogar. Como que a juíza não gosta de advogado? Gosta, respeita, dá as lições em casa, né? Faça assim, faça assado. É melhor isso, é melhor aquilo, né? Tranquilo? A mãe orienta o filho. Como que não gosta do advogado? Lógico que gosta e tem orgulho, né? Mas vamos lá. Mas aí, né? Essa é uma quarta exceção de impedimento. Falando de três, essa é a quarta, né? Cônjuge, parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral. Filho, irmão, né? Filho, irmão, pais, né? Pais. O pai ou a mãe. A mãe do juiz é advogada. Olha que situação. Vocês entendem, pessoal? A mãe do juiz é advogada. Aí a mãe chega lá, né, em casa, né, chama o filho no almoço em casa. Não, meu filho, você não vai me ajudar lá naquele processo lá? Ai. Ele fala assim, não, mãe, não posso, eu sou juiz, sabe como é que é? Ela fala, você não pode, é? E aí começa. Aí o pau quebra. O que a mãe vai falar? Aguentei você 9 meses. E outras coisas mais, né? Agora você vai falar isso pra mim? Que não pode me ajudar? Né? Então, pessoal, exceção de impedimento ou suspeição, tema da aula de hoje, né? E ao juiz é defeso, proibido de exercer suas funções do processo. E aí falamos o quarto ponto aí. Esse ponto, pessoal, ele tem uma polêmica. Além destes que eu acabei de falar, tem um detalhezinho. Vamos lá. A polêmica do quarto ponto, né? É impedimento, é uma eventualidade isso. Por que eventualidade? E por que eu vou falar disso aqui, dessa polêmica agora, nesse quarto ponto, né? Por quê? E é bom prestar atenção, anotar, porque é lógico que nós vamos pedir isso aí na avaliação, né? A polêmica do quarto ponto da exceção de impedimento de suspeição, onde o juiz é defeso exercer suas funções do processo. Qual é a polêmica desse quarto ponto? Quando o advogado da parte for cônjuge, parente, consanguíneo, linha reta ou colateral. Agora vem a polêmica. Quando o advogado ou a advogada for concubina, amante, um relacionamento extraconjugal, dele ou dela, né? A gente está falando dele porque é mais comum o homem fazer essas besteiras. Então, quando o juiz tem uma concubina e ela é advogada, das partes, isso foi descoberto, porque parece que no tribunal alguém sabia, alguns amigos sabiam, alguém sabia, soube, e aí foi parar no lado contrário. O lado contrário pegou a dica e falou, opa, ela é amante do juiz, é namorada, tem um relacionamento, tem um caso, concubina, vocês entendem? Pessoal, isso existe, né? Então, e o pior
falar que parece que eu estou, né? Parece que eu estou contando aquelas historinhas que eu conto nos outros vídeos, nas outras aulas. É só para dar um exemplo. Não. O Tribunal Superior Eleitoral já tem decisões nesse sentido, dizendo que é impedido, né? Porque alguém tinha, né, concubina nessa história aí. Já tem, se pesquisar a jurisprudência tem. Então esse é o ponto polêmico desse quarto ponto aí de exceção de impedimento. Lembrando, para quem não pegou, a exceção é uma peça em qualquer grau de jurisdição, primeiro, segundo ou terceiro grau. A exceção, né, é uma peça que entra pedindo impedimento do juiz por um desses motivos que nós estamos citando aqui. Nós estamos no quarto, né? Mas se a exceção não for aceita, aí eu entro com ação rescisória. Essa é a perguntinha de segunda-feira. Se a exceção não for aceita, o que devo fazer? Ação rescisória de sentença, devido ao fato da exceção não ter sido aceita por quem deveria aceitar. Tranquilo? Eu descobri o impedimento no primeiro grau, aí eu entro com exceção no primeiro grau. Excelentíssimo, eu sou impedido, se dê como impedido e saia do processo. Não assim, né? Tem que fazer um floreio, né? Data máxima vênia, ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito dessa respeitosa comarca, venho de forma muito humilde e respeitosa, sempre acatada de vossas decisões, me manifestar sobre um ponto delicado, né? Que aliás, até me constrange fazer essa manifestação, mas vossa excelência, né, é parente consanguíneo da parte oposta, né? O advogado é parente de vossa excelência, então venho aqui arguir exceção de impedimento objetivo, né, que traz nulidade objetiva para a questão e impede vossa excelência de atuar no caso, porque dará uma decisão 100% parcial, né? Com todo o máximo respeito e acatamento, salvo melhor juízo, né? Esse é o entendimento de todas as cortes, entendimento da lei. Isso está na lei, está no Código de Processo Civil, está no Código de Processo Penal, está na Constituição e é um princípio de teoria geral do processo. Qual é o princípio aí? Da imparcialidade. Por isso que nós falamos tanto disso, né, durante o curso. Então esse quarto ponto, né, traz essa interpretação aí, né, para advogado, cônjuge, primo, irmão, pai, mãe, filhos, e também essa questão de um relacionamento extraconjugal, um relacionamento afetivo. Estou colocando assim, tá? A doutrina fala concubina, mas eu estou falando de um relacionamento afetivo. Pessoal, tranquilo? Todos acompanhando? Não é? Eu lembrei da Mel. A Mel é a minha cachorrinha, né? A Mel, que eu chamo de Fia também, né? Fia, ela vinha, mano, o rabinho, quando eu dava aula em casa, né? A Fia vinha, ficava assim, né? Aí você, em casa, né? Camisa social, gravata, terno, bermuda e a Fia no pezinho aqui, ó. E o café, Coca-Cola, miojo, né? Em casa, mas aqui não, né? Aqui terno completo, calor, né? Desliguei o ar-condicionado aqui, né? E é isso. Então bora lá, pessoal. Quinto ponto. Bom, tranquilo, esses 4 pontos. A defesa ao juiz, é proibido ao juiz exercer funções do processo de que for parte, né? Número 1. Número 2, mandatário, Ministério Público, delegado. Número 3, que conheceu o processo em primeiro grau, no recurso ele não pode ser, no segundo grau ele não pode ser, no terceiro, né? E agora o quarto, esse que estão falando na televisão aí, que estão dizendo que pode, mas não pode. Isso aí vai ser combatido, até cair, né, esse entendimento equivocado, né? Se eu falar que é errado, eu vou preso, é equivocado, né? Por enquanto é equivocado. A maioria não, 100% da doutrina, a lei e a jurisprudência fala que isso é equivocado, né? Então, né, já sabe, isso aí vai mudar. Número 5, é defeso, né, é proibido o juiz exercer funções do processo. Número 5, quando o cônjuge, parente, consanguíneo ou afim de alguma das partes em linha reta ou na colateral até o terceiro grau, ponto. Vocês compreenderam? Isso aqui parece com o anterior, mas ó, o quarto ponto é quando o advogado é parente do juiz. O quinto ponto, quando o cônjuge, parente, quando o advogado é parente do juiz, né? Agora, quando o cônjuge é parte na causa, vocês compreenderam a diferença? No quarto ponto,
o advogado é parente do juiz. No quinto ponto, a parte é parente do juiz. A parte é parente do juiz. Não é o advogado mais, é a parte. A esposa do juiz tem uma ação lá de danos, que bateram no carro dela, né? Aí ela contrata um advogado e cai na vara do marido dela. Entendeu? O quarto ponto é o advogado é parente do juiz. No quinto ponto não, a parte é parente do juiz. Vamos dar esse exemplo, né? Não vou ficar nesse exemplo não, porque esse é o exemplo da televisão e mais coisas que, né? Vamos dar um exemplo. O filho querido da juíza não é advogado mais agora, ele é engenheiro e sofreu um dano e entrou na justiça e caiu na vara da mãe dele. Aí ele falou, que sorte. Aí ele fala pro advogado dele, fala, doutor, ó, não fala pra ninguém, mas a juíza é minha mãe, você já sabe, né? Vou ganhar essa, né? Então o que tu fizer lá vai dar certo. Vocês compreenderam esse quinto ponto? O cônjuge, parente, consanguíneo a fim de qualquer, né? Ele é parte no processo, ou ele é réu, ou ele é autor, né? É parente da juíza, do juiz. Então, quarto ponto, quando o advogado é parente do juiz. Quinto ponto, quando a parte é parente do juiz. Vou dar um outro exemplo que aconteceu, vamos lá. Aí vocês falam que eu fico contando história, né? Hoje vocês estão quietos, né? O que aconteceu, pessoal? Sexta-feira, desanimado, calor, tá quente, né? Mas vai piorar o calor, viu? Para novembro, dezembro, né? Para novembro, dezembro, eu vou pedir para a faculdade minha salinha de volta. Eu falei, gente, me devolve minha sala, tudo funciona na minha sala. A doutora Rê gosta de mim. O Éder também, o professor Éder, o coordenador. Vocês também, né? Me deram uma sala, são tão boas, a iluminação é boa, a sala é maravilhosa, o ar-condicionado gela, que eu fico até tossindo ali na sala. Ai, tem um calorão mesmo, tem canseira da semana, né? Maravilha. Bom, pelo menos vocês estão aí, né? Acompanhando, né? É bom assistir aula em casa, né? Essa telepresencial híbrida é bom, né? Hoje é sexta, deixa eu ver. Eu sou da época, né? Eu sou tipo, né? O tiozão fuleiro, né? Fica sessão da tarde, que tinha um filme, um especial, a gente se programava para ver o filme, porque não tinha o WhatsApp, não tinha o YouTube, TikTok, não tinha rede social, não tinha nada. Então o tiozão fuleiro, né, era um refrigerante, né, aquele que faz em casa um doce com leite, que eu esqueci o nome agora, não vou lembrar, mas é gostoso, fazia no filme, né, a pipoca, né, é isso aí, né, dessa época aí. Então, o que acontece, né? Falando do quinto ponto aqui, o que acontece? Bom, vamos lá, pessoal, esquece aí, vai. Hoje é sexta-feira, né? Mas eu vou trabalhar só esses 10 pontos, viu, pessoal? Já estamos na metade. Trabalhar 10 pontos, tá fácil, né? E então, doutor Laurice Guilherme, Mário Flávio, Marisa, Gabriel, Ediela, Beatriz. Então, doutores, né? Esse calor, né? Lembrei de uma música do Marcelo Nova, mas não vou cantar, não. Deixa eu falar. Eu vou falar só o trecho da música? Não, né? Vamos lá. Quinto ponto, então. O quarto ponto é quando o advogado é parente do juiz, não pode, impedimento, exceção de impedimento. Agora, no quinto ponto, quando o cônjuge, né, é parte, quando o irmão é parte, o pai é parte, o primo é parte, não é advogado, agora é parte, quando é autor real. Lembrei agora, a polêmica. Né, assim, quase que eu passei desapercebido. Um caso famoso, polêmico. O filho de uma juíza, atenção, vocês vão procurar no Google isso aí. O filho, acho que vou até passar isso como trabalho para amanhã. O filho de uma juíza foi preso em flagrante delito com um fuzil, igual aquele do Rambo, a R15. Um fuzil R15, ele foi preso. Ele foi preso com acho que meia tonelada de maconha, acho que uns 2 quilos de cocaína, dinheiro, granada. Tinha granada também. Filho de uma juíza foi preso. E aí, pessoal? E não era qualquer juíza, não, era uma desembargadora. E aí o que aconteceu? Esse filho dessa juíza foi preso em flagrante delito com todo esse material de entorpecentes, né? Aí chegou lá e disse que não era tráfico, era para uso, para defesa pessoal e tal. Inventou um monte de mentira, que a gente sabe que é mentira, né?
esse filho da juíza, e ele continuou preso. Mas o que acontece? O juiz deu a decisão e manteve ele preso, o juiz de primeiro grau. Aí o que ele fez? Contratou um advogado e fizeram um habeas corpus dizendo que a prisão dele estava ilegal. O habeas corpus caiu aonde? No segundo grau. Aí a desembargadora de justiça, quem que era? Adivinhe. Quem que era a desembargadora de justiça? A mãe dele. A mãe dele era a desembargadora. O que a desembargadora de justiça tem que fazer? Ela tem que se dar como suspeita na hora. Fala, não, eu sou suspeita, não posso julgar. E se ela não se der suspeita, o Ministério Público fala assim, opa, mas desembargador é mãe do réu? Não, é exceção de impedimento. Faz a pecinha de exceção de impedimento. Desembargador, vou lembrar de uma piada, vou contar ela hoje, né? O desembargador, o promotor, né? Depois vocês lembram da concurso de datilografia, né? Aí já contei essa piada aqui, não? Depois vou contar. Aí o promotor bateu lá e exceção de impedimento contra a desembargadora. Pessoal, isso é um caso real, tá? O que aconteceu? Nossa, antes da exceção de impedimento, a desembargadora colocou o filho na rua no habeas corpus, confirmando, lógico, gente, um amor incondicional. A desembargadora, a juíza mãe do traficante que estava portando um fuzil R15, portando maconha, portando cocaína, em coisa de, sabe, meia tonelada eu não sei exatamente a quantia, sabe? Mas eram quantias assim, né? Bem grandes, né? Que não tem essa de dizer que é usuário, né? Não tem como dizer que é usuário. Tranquilo? Pesquise esse caso no Google, aí vocês vão achar. Filho da desembargadora, solto no habeas corpus, né? Ou filho da juíza, foi solto, né? Pela juíza. Mas óbvio que isso dá um impedimento, né? Por exceção, e se subir todos os graus, aí dá ação rescisória, rescinde a sentença dessa juíza impedida, suspeita, né? De forma objetiva, clara, não tem como dizer que é porque não é. Tranquilo, né, pessoal? Compreenderam o exemplo aí, né? E qual o resultado disso aí, tá? Me parece que alguém acatou o impedimento e ele voltou para a cadeia, né? Não lembro direito do andamento, mas parece que foi isso. Tranquilo? Esse é o quinto ponto, né? Quando uma parte, né? Agora não é advogado, agora quando a parte é parente do juiz. Sexto ponto, né? Sexto ponto, ao juiz é defeso, proibido exercer suas funções do processo. Número 6 agora, quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa. Compreenderam isso, pessoal? Não, né? Sim? Não? Vou explicar, né? Esse sexto ponto é assim, ó. Eu até falei isso, acho que na aula anterior, né? Mas hoje existe no Estatuto da Magistratura, né? No regulamento da magistratura, os juízes são impedidos, são proibidos de ter um comércio. Ele tem que ter dedicação exclusiva à magistratura. Ele não pode ser juiz e ser dono de supermercado. Ele não pode ser juiz e ser dono de posto de gasolina. Ele não pode ser juiz e ser dono de conveniência. Ele não pode ser juiz e ter um escritório de advocacia, que é o que mais acontece, né? A gente sabe, mas a gente faz de conta que não sabe. Ele não pode ser juiz e ter uma oficina mecânica. Ele não pode ser juiz e ser dono de concessionária. Aí o juiz dono de concessionária dá um problema num veículo lá na concessionária, que a concessionária dele vendeu, que ele é dono. Dá um problema. Foi vendido um veículo e teve um problema no veículo. E o veículo estava com problema e a culpa era da concessionária, que tinha arrancado peças do veículo e vendido, né? Foi sem querer, mas vendeu. Não era para ter vendido aquele carro e vendeu. Veio com problema e vendeu, né? Fizeram até sem intenção, mas a culpa é da concessionária. A concessionária tem que trocar o veículo. Aí o cliente vai e entra na justiça contra a concessionária, que é do juiz, e cai na vara dele. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai falar, ué, oi, oxi, depende, né? O ué é daqui, né? Oxi é da Bahia, né? Uai de Minas, né? O uai, né? De Minas. Tá nacionando, só. Vocês entenderam? É isso, pessoal. O juiz vai, depende da região. O juiz, se for na Bahia, oxi, ei papai, meu rei, né? Se for na Bahia, né? O juiz está me acionando.
Que é isso? Né? Aí o juiz, o que o juiz faz? Ele vai dar contra a gente, não é isso, né? O sexto ponto. Então vou repetir agora o sexto ponto, ficou claro agora, desculpa a brincadeira aí. Então, é defesa, é proibido o juiz exercer suas funções. 6, quando for órgão de direção, de administração de pessoa jurídica. O juiz é o dono de pessoa jurídica, mercado, concessionário, qualquer empresa é proibido, não pode. O juiz não pode ter empresa nenhuma no nome dele. Ah, professor, mas a empresa está no nome do parente, está no nome... Também não. Tranquilo? Ele é impedido ou suspeito. Tranquilo, né, pessoal? Então, esse é o sexto ponto. Então, ó, o juiz tem hoje impedimento constitucional. Anotem isso. O juiz hoje tem impedimento constitucional. Está na Constituição, que diz que ele não pode exercer outras funções que não seja a judicatura ou magistratura. Tranquilo, né? Ah, não, tem só uma atividade que o juiz pode exercer, viu, pessoal? Vamos à exceção agora. Toda a regra tem exceção. Qual é a atividade que o juiz pode exercer? Fora a judicatura, fora a magistratura, a exceção. Excelente, doutora Marisa, exatamente. Ele pode dar aula em faculdades, por exemplo, né? Faculdade, especialização, etc. Ele pode ser professor, essa é a exceção, número 6. Tranquilo, né? Número 7. Vamos adiantar. Exceção de impedimento ou suspeição, tema da aula de hoje, né? Ao juiz da defesa exercer suas funções do processo. Número 6, quando... Número 6 eu acabei de falar, né? Número 7, desculpa. Quando, né, o juiz não pode... É proibido de exercer função no processo, quando o juiz for amigo íntimo... Já falamos isso várias vezes, né? Eu até cito sempre a mesma historinha, sempre conto a historinha. Entrei na audiência, fiz a audiência, acabou a audiência, estava saindo, e aí o outro advogado levantou: excelência, disse, não, você nunca mais te vi lá na academia, eu vou lá direto lá e você não está mais lá, o que está acontecendo? O advogado falou para o juiz. O que ele é do juiz? Amigo íntimo. Frequenta a academia juntos. Né? Então esse sétimo ponto, quando o juiz tem um amigo íntimo, né? Amigo íntimo ou o contrário, ou inimigo íntimo, né? Inimigo capital, na verdade, né? O termo é esse. Então, inimizade ou amizade, né, com advogado, diz que não gera suspeição. Amizade ou inimizade, o juiz gosta do advogado, o juiz não gosta do advogado, isso não gera suspeição. Gostar é uma coisa, gosto da atuação desse advogado, e o juiz sabe, porque o advogado trabalha direitinho, né? Não gosta desse advogado, né? Mas isso não impede de dar as decisões, de julgar a causa. Mas se a questão é de amizade íntima com o advogado, aí não, aí já não pode, né? Amizade íntima com a parte, também não, né? O que é amizade íntima, pessoal? Né? A parte frequenta a casa do juiz, o advogado frequenta a casa, eles têm amizade, jogam bola juntos, vão para academia, é o caso que eu contei, né? Tá? Lembrando que o caso que eu contei, né? O juiz se deu por suspeito e não precisa nem entrar com exceção, né? Tranquilo, o juiz foi justo, foi correto, foi imparcial, né? Mas ele foi depois que eu percebi, que ele viu que eu percebi, ele saiu fora, né? Mas foi certo, né? Mas agora não, o juiz ele tem um inimigo capital. O que é o inimigo capital? Capital de caput, que significa cabeça. Eu quero a cabeça de fulano, não é? Um costume antigo de reis e etc e tal, de cortar a cabeça e tudo, né? Falar em reis depois eu vou contar, né? Porque dá barba, eu já falei na aula passada, né? Se não der certo aqui, né, eu vou fazer uma participação em reis. Se não der certo em reis, Natal tá aí também. Tô brincando, pessoal, só para animar a aula aí. Falta 3 pontos, gente. Vocês estão aí? Vamos lá. Então, ao juiz da defesa exercer suas funções no processo, né? Número 7, quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital. Capital de caput significa cabeça, né? Eu quero a cabeça de João Batista como prêmio. Quem que falou isso aí? Esqueci o nome dela, né? Mais uma
uma das concubinas, salvo engano, de Herodes, né? Que ainda nem era concubina, mas ela era nova e tal. No aniversário dela, o rei Herodes, e palavra de rei não volta atrás, né? Falou: pede o que você quiser com presente de aniversário. E ela pediu a cabeça de João Batista. E inimigo capital, é daí que se origina o termo inimigo capital. Dessas questões, né, antigas, né, faladas aí na história, né? E palavra de rei não volta atrás. E Herodes gostava muito de João Batista, admirava, mas ele não podia voltar a palavra. E ele deu a palavra para a mulher de Herodes, é isso mesmo? A mulher dele, né? Denunciou. Tem essa também, é verdade, tem essa passagem, né? Quando ela passou, né? João Batista começou a falar, né? Que ela era adulta, isso e aquilo. Aí ela pediu a cabeça dele. Tá certo, é isso mesmo. Então, capte cabeça, né? Inimigo capital decorre dessas histórias, né? Batista sempre denuncia. É isso mesmo. Então esse é o sétimo ponto, tá, pessoal? Amizade íntima ou inimigo capital. Meu inimigo capital, eu não posso julgar ele, porque eu vou condenar ele. É certeza de condenação. Mas como se descobre isso, né? Então, pessoal, aí é outra questão que, se eu for me aprofundar, a gente passa ali meia-noite, né? Porque descobrir o inimigo capital do juiz é difícil, né? A não ser que tenha publicações nesse sentido, né? Porque, não, vamos lá aos casos, temos os casos polêmicos, né? Vamos à política, né? O juiz foi para a televisão, num evento, né, de esquerda, num evento dos vermelhos, dentro de uma faculdade federal, ele disse, né? Derrotamos o fulano, não foi isso que ele falou? Derrotamos o cicrano, derrotamos, combatemos, fizemos e acontecendo, deu o nome. E aí, ele não é inimigo capital? Não é? Ele só não disse que queria a morte ali, mas ele quase que falou isso aí, né? Então é isso, pessoal, esse é o sétimo ponto, tá? Inimizade, inimigo capital da parte, né? Ou amizade íntima. Então, vamos ao oitavo ponto da aula de hoje, exceção de impedimento ou suspeição, né? Ao juiz e à defesa exercer suas funções no processo. Número 8, quando alguma das partes for sua credora ou devedora. O juiz deve na padaria e não paga de jeito nenhum. Ai, meu Deus do céu. Eu vou contar essa causa? Não vou contar não, porque o juiz vai lembrar que é ele. E aí vai ficar feio para ele, né? Então, quando alguma das partes for credora ou devedora, né? Primeiro eu vou falar aqui, né, essa questão, mas, né, depois eu vou contar o caso, né? Então, quando uma das partes for credora ou devedora de seu cônjuge, credora ou devedora de seus parentes, credor ou devedora em linha reta ou colateral até terceiro grau. Então, olha só, o credor, aquele que cobra ou aquele que deve, né? O credor, aquele que cobra ou aquele que deve, aciona um parente do juiz, não é o juiz, aciona um parente do juiz. Se for o juiz, aí piorou, né? Se o juiz dever, né? Isso aí dá até processo de ética na magistratura. O juiz devendo, né? Ou cobrando, o juiz cobrando, né? Fulano me deve um dinheiro, aí o juiz cobra, né? Não pode assim, fazer assim, né? Ele pode cobrar, constituir um advogado, contratar um advogado, fazer a cobrança, o juiz pode fazer isso aí, né? Mas o juiz que vai julgar não pode ter nenhuma relação com ele, tem que ser totalmente isento. Tranquilo, pessoal? Pessoal, vocês estão sumindo aí na tela aí? Pô, não reclama não, hein? Professor, fiquei com 6, 5, fiquei com 5. Quanto que eu tirei na prova? Aí eu falo, menos 2, porque não assistiu todas as aulas, né? Aí, errou uma questão, 7. Errou 2, 6. Entenderam? Importância deste aula. Vamos lá. Então, esse é o oitavo ponto, né? Alguma das partes for credor ou devedor, né? E essas partes, né? Oitavo ponto, é proibido ao juiz quando alguma das partes for sua credora ou sua devedora, né? De seu cônjuge ou de seus parentes. Então, a pessoa ou cobra ou deve para o juiz, ou cobra ou deve para um parente do juiz. Cobra a esposa do juiz e cai na vara dele. O que ele faz? Ele nega, fala, não, minha esposa devendo, jamais.
Ah, tá devendo? Eu vou pagar, toma, paguei. Mas ele não pode fazer isso, né? O processo não permite isso aí. Isso não é democrático, isso não é legal, isso gera um impedimento por conta, um pedido objetivo, por conta de que, né, haverá a parcialidade. Pessoal, todos esses itens, toda essa movimentação, todos esses itens decorrem de um princípio que nós falamos lá atrás, que eu passei inclusive como trabalho. Aí alguns alunos falam assim: professor, mas essa aula eu já vi, essa aula é do primeiro módulo, essa aula é de teoria geral do processo 3, ok, vocês acertaram, mas a importância de rever os princípios está aqui nessa questão, neste lado que nós estamos trabalhando, nessa peça chamada exceção. E caso a exceção não for aceita, qual é a outra peça que eu entro? Qual é a outra ação que eu entro? Caso a exceção alegada em qualquer grau de jurisdição não for aceita, eu entro com a ação rescisória de sentença, aonde teve um problema, aonde o juiz foi impedido ou suspeito, eu entro com a ação rescisória. Eu entro com a ação rescisória, né, para rescindir a sentença onde o juiz é impedido ou suspeito. Então, o oitavo ponto é esse, né? É isso, pessoal. Esse relacionamento comercial, né, não pode ser tratado dessa maneira, né? O relacionamento comercial, né? Vamos lá. Faltam só 2 pontos. Vamos lá. Então, tema da aula de hoje: exceção de impedimento ou suspeição ao juiz e à defesa exercer suas funções do processo. Número 9. Quando o juiz for herdeiro, for donatário ou empregado de alguma das partes, for ou foi, né? Vou explicar. Olha só, o juiz é herdeiro, né? O pai ou a mãe do juiz faleceram, vieram a óbito, e aí tem uma herança, e o juiz, óbvio, né, fala: pô, seu juiz, vou aproveitar, vou contratar um advogado e contratar um advogado, né? Porque juiz não é advogado, o juiz é juiz, né? Aí ele contrata um advogado, aí o advogado entra com inventário. Quando o advogado entra com inventário do juiz, que é herdeiro, cai na vara de quem? Do melhor amigo dele. O juiz tem amizade com outro juiz. Isso é até comum, né? Os advogados têm amizade com advogados e o juiz com o juiz. Aí esse juiz herdeiro, dá uma forcinha para mim aí, adianta isso, faz aquilo, não sei o quê. Vocês compreendem, pessoal, essa questão? E por que eu estou falando isso? Porque existem várias regras, né? Muitas regras. Eu, na minha época de estudante, né, quando eu fiz o exame da OAB, né, só lembrando, pessoal, que o exame da OAB é a partir de 1996. Depois de 96 ficou o que ficou. Antes de 96 você se formava, cadê? Antes de 1996 você se formava, aí você na faculdade pedia teus dados, mandava para a OAB, aí você chegava na faculdade e falava: toma, leva embora, vou para aqui, toma, pega para você, carteira da OAB, já estava escrito da OAB, né? Era assim, antes de 96, era assim. Em 96, quando foi instituído, né, Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, em 96, 97, até 98, aí eles chamavam na faculdade, faziam a prova na faculdade. A faculdade você se formava, você fazia a prova. E sabe como é que era? A prova ia ser no domingo, eles chamavam na sexta e falavam assim: ó, vai ter 2 pontos lá para você discursar, pra você fazer. Escolhe um. Aí você escolhia. A faculdade já te dava um ponto antes, aí você estudava só aquele ponto. Aí no domingo você ia lá e fazia aquilo que você já sabia. E todo mundo passava. 96, 97 e 98, me parece que foi assim. Eu tenho certeza que foi 96 e 7 assim. 98 eu tô na dúvida agora, né? Dava ponto antes e você estudava e passava. As regras do ordenamento jurídico não se aplicam aos deuses do Supremo, é verdade, né? Só concluindo, né? Exame da OAB. Aí logo em seguida criaram as questões objetivas, né? 100 questões para você responder, né? E logo em seguida, as 100 questões, inventaram a segunda fase, que aí que é a peça profissional. Então, além de 100 questões, quem passar, tirar 50% ou mais, vai para a segunda fase na peça profissional, que é uma peça jurídica mais 4 questões. Na minha época, 100 questões,
mais uma peça jurídica com 4 questões. Das 100 questões, eu fui muito bem, né? Já falei isso aqui. E da peça jurídica, também passei de primeira. Acertei a peça e as 4 questões respondi as 4, né? E já contei a história, né? Mas deixa pra lá. Então é isso, pessoal. Exame de ordem, né? E qual ponto que nós estamos? No 9º ponto, a questão do herdeiro. O juiz herdeiro, né, ele vai, pessoal, contratar um advogado, aí, né, cai na vara do melhor amigo dele, ou cai na vara dele mesmo. Ele é juiz de sucessões de família. Ele não pode, né? Impedimento aí, só isso. Tranquilo? Último ponto da aula de hoje, né? Vamos falar rapidamente. Lembrando que o tema é exceção de impedimento de suspeição, né? Ao juiz e a defesa exercer suas funções no processo. Lembrando que defesa é proibido o juiz exercer as suas funções de juiz no processo quando, último ponto, quando o juiz receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo. O que é dádivas? Presentes, né? Eu explico a origem das dádivas? Dádivas, presentes, né? Dos deuses, ou presentes aos deuses, né? O doutor Laura assim falou pra gente aí de Deus, né? Eu lembrei das dádivas, né? Então, o juiz recebe um presente, né? Um buquê de flores, uma cesta, né, de chocolates. Faça propaganda aqui, não, né? Não pode. É aquela cesta cheia de chocolate. Ele recebe de alguém da sociedade. Ele recebe. Aí logo assim, quando de uma semana, ele viu um processo cai na mão do juiz. Ele recebeu uma dádiva antes do processo, né? Pode julgar o processo? Não, ele foi presenteado, né? Vai ter uma tendência natural, pessoal, isso é natural do ser humano, vai ter uma tendência natural a favorecer. Então, recebeu dádivas, não pode. Antes, agora não, iniciou o processo. No início do processo, aí vem aquela pessoa que está lá, ou parte, ou advogado, e presenteia o juiz. Se o juiz aceitar, já era, ele não pode continuar no processo, né? O certo é o juiz não aceitar. Eu contei a história, né, de presentear o juiz com livros, presentear o delegado com livros. Eu contei a história, né? O que o delegado faz? O que o juiz faz? O que eu vi o juiz fazer? A pessoa entrou e presenteou o juiz com um livro. Aí o juiz agradeceu muito, né? Elogiou, tomou café. Eu tomei café, o juiz tomou café, o outro advogado tomou café, que deu o livro, né? Aí o juiz falou: ó, eu infelizmente não vou poder receber. Eu não vou poder receber. Presente é para mim? Eu fico agradecido. Mas você se importa de doar para o fórum? Ah, não, pode doar, doutor. Ah, então, beleza. Aí, fulano de tal, pega o livro, o doutor fez uma doação para o fórum, anota aí. Ele era administrador do fórum. Porque assim, são vários juízes, né? Mas ele pega um desses juízes para administrar o fórum. Ele era administrador. E ele tinha esse comportamento. Não tem até hoje, né? Não posso falar o nome aqui, questão de ética. Apesar que eu não advogo mais lá, né? Mas o último caso que eu fiz na cidade foi com ele, né? Com esse juiz. É muito bom, né? Ele é muito correto. Então, o juiz, 10º ponto, é proibido o juiz que recebe dádivas antes ou depois de iniciado o processo. Complementando essa questão, o juiz que aconselhar uma das partes, atenção, doutores, o juiz que aconselhar uma das partes, a parte foi lá no gabinete, entrou e pediu um conselho. Excelência, estou com uma questãozinha aí, meu marido não me paga a pensão, eu estou assim, estou assado, aí o juiz aconselha. O juiz não pode fazer isso. Ou pode, né? Não pode, ele pode, até pode. E ele fez, e ele faz, às vezes. Aconselha, dá bons conselhos até, né? Só que aí a pessoa entra na justiça, né? Aí na distribuição do sorteio cai na mão de quem aconselhou. Então, pessoal, se ele deu conselho para a parte, automaticamente ele fica impedido de advogar para esta parte no conselho. Olha que ele não tem relacionamento nenhum com essa pessoa. Ele não tem nada, não tem amizade íntima, nada. Foi só um conselho como uma boa pessoa, ele ajudou como um bom com um conselho. Mas aí o processo vem, para na mão dele, em cima do conselho que ele deu. Exatamente aquilo que ele falou foi feito. Então ele não pode. Então ele está defeso de exercer suas funções nesse processo. E finalizamos os 10, né, mandamentos, né, de exceção, de defeso, de proibição de exercício da função de magistrado dentro dos processos. Tranquilo, pessoal? Os processos de exceção ou impedimento, né,
quando o juiz não se declara suspeito ou impedido, né, os processos de exceção, eles são iguais, é um modelinho tranquilo, baseado na lei processual civil ou processual penal, e na Constituição existe a lei, tá? Independente desse entendimento que estão dando aí, equivocado, né, ao meu ver, é o meu humilde ponto de vista, né? Quem sou eu perto deles? Ninguém, né? Ninguém. As coisas que eu falo aqui, pessoal, ninguém tem nem conhecimento, só vocês mesmo, né? As regras do ordenamento jurídico não se aplicam aos deuses do Supremo, não, né? Os deuses do Olimpo estão alheios às leis, né? Ao arrepio da lei, fala? A lei arrepia? Pois é isso, né? Então, pessoal, né? A parte que sofrer a exceção de impedimento ou suspeição, o que é a parte? O juiz. Eu estou atacando o juiz com exceção de impedimento ou suspeição. Ele, juiz, ele deverá especificar os motivos, caso ele não aceite. Ele fala assim, não, peraí, eu impedi suspeito. Não, imagina, isso não. Então, a decisão tem que ser fundamentada. Artigo 93 da Constituição, o inciso, se não me engano, é o 11, né? Então, ele tem que fundamentar por que ele não é impedido. Fazer lá, declarar direitinho, lá, explicar com documentos, com um rol de testemunhas. Ele tem o dever de provar que ele não é impedido. O ônus da prova é do juiz, não é de quem acusa, não. Tranquilo? O ônus da prova é sempre do juiz. Na exceção de impedimento ou suspeição, o ônus da prova é do juiz. Eu ia anotar isso aqui, mas eu vou lembrar. Pessoal, o ônus da prova na exceção de impedimento ou suspeição é do juiz. Se fosse objetivo, a letra A, juiz, advogado, promotor, Ministério Público, né? Partes, não, juiz, ele tem que provar o ônus, o encargo de provar que ele é inocente, não é inocente que fala, que ele não é impedido ou suspeito, né? É ele que tem que provar, ele prova, fala, não sou e prova que não é. Tranquilo? E por último, eu vou repetir a questão. Caso a exceção não seja aceita em um dos 3 graus de jurisdição, porque ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, caso isso aconteça, qual é o outro passo para resolver a questão? Caso a exceção não seja aceita. Para fechar a aula, quem puder aí colocar no chat para nós aí. Pessoal, isso é importante, isso aí. Quem lembra aí? Caso a exceção, esse procedimento de exceção não seja aceito pelo juiz, ele vai lá, fundamenta e diz que não, minha esposa, jamais, eu nem vivo bem com minha esposa. Ação rescisória. Obrigado, doutor Laurence. Ação rescisória de sentença para rescindir a sentença daquele juiz impedido, daquele juiz suspeito. O juiz fundamentou, ele falou, não, eu nem vivo bem com a minha esposa, jamais, não, eu impedido. Se vier minha esposa aqui, ela é advogada, eu não separo dela porque ela disse que vai me enferrar, vai me tomar tudo, então eu nem vou separar dela. Mas se ela vier aqui, eu não dou para ela, vou provar, vou chamar os vizinhos aqui, estão tudo de prova que eu e ela, a gente vive brigado, meu Deus. Isso existe, o ser humano é assim, pessoal, o ser humano é complexo, não é? Mas é óbvio que isso não é aceito, e óbvio que isso é uma mentira, né? Tranquilo? Então, fechamos os 10 pontos, trabalhamos as polêmicas, tá? Não vou fazer revisão aqui dos 10 pontos, não vou repetir os 10 pontos. Nossa quarta aula do segundo módulo. Pessoal, para o terceiro módulo, vai ter reconvenção, pontos polêmicos da reconvenção, e nós vamos trabalhar os recursos de apelação da sentença, agravo, né, que são das decisões interlocutórias dentro do processo. A gente vai trabalhar, vou falar um pouquinho dessa ação rescisória de sentença, mas vocês já entenderam a questão, né? Por que vai rescindir a sentença? Porque o processo está maculado, ele está viciado, vício é defeito, tem um vício no processo. Aí a gente lembra aquele caso do Sérgio Moro, né? O pessoal acha que eu não gosto do Moro, não é isso não. Aliás, vou fazer um elogio para o Moro aqui, né? Tem que ter coragem para fazer o que ele fez, né? Ele é louvável o trabalho dele, né, pela exposição, por tudo que aconteceu. Ele meteu o dedo na caneta e condenou lá o Lula, né? E ele fez um negócio inédito, né? Ao estilo italiano, né? A direita italiana condenou a máfia italiana, né? Também de forma inédita lá, e aqui foi parecido. A questão. Por isso que aconteceu tudo o que aconteceu. Mas ele teve o problema da parcialidade, quando fez a dobradinha, Moro e Deltan, que não é
feio, mas é errado, é antidemocrático, antijurídico, toda a questão que a gente falou aqui, esses 10 pontos, né? Ficou parcial, ficou tudo que o promotor pedir, lógico que ele ia dar. O Deltinha, opa, vem cá, tomar um café, tem um papo aqui. É isso, pessoal. Nunca que o Moro vai negar algo do Deltan. Só que o Moro orientava ele, né? É o que dizem, tá, pessoal? Eu tô falando aqui do que a gente viu na mídia aí. Se falar que eu falei, eu nego até morrer. Eu falei, eu não falei nada disso não. Esses caras são muito perigosos. Perigosos no bom sentido, né? Eles são poderosos, né? O senador, o Deltan, coitado, né, cara? Ele eleito como deputado federal. Eu gosto tanto dele, assim. Eu gosto do que ele fala. Eu vejo no Twitter dele, muito bom, muito inteligente. Mas essa dobradinha aí, né? Matou eles. Não foi só a dobradinha não, tá? Não foi só a parcialidade não, já expliquei. Teve também a questão lá do foro, né? O foro, que o pessoal chama de CEP equivocado, né? Não tem nada a ver com o CEP não, a questão do foro. O foro é local, né? Então como um dos vários réus tinha foro privilegiado direto no STF, então o Moro ainda teve essa questão aí. Mas é isso, doutores, né? Eu vou ficando por aqui, né? Encerrando essas questões, né, que tem tudo a ver com o princípio da imparcialidade, que está muito em voga. E é tão importante isso que o que aconteceu? Isso aí descondenou uma pessoa, trouxe uma movimentação política enorme, mudou a vida das pessoas. Tão importante que esse princípio é este e os outros do foro, e etc e tal. E é isso, doutores.